Ibó, ibó, eue, ibó, 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 eue, ibó. O culto dos voduns e orixás no Maranhão, ele vai ter início exatamente com a chegada destes povos, conhecidos como Jeje e Nagô. Isso no século XVIII, entre 1755 a 1778, período em que a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão intensificou o tráfico de africanos da costa ocidental da África para o norte do Brasil, especialmente para São Luís. Ali floresciam importantes reinos. Entre eles eu posso aqui destacar o reino do Daomé, atual Benin, diversos reinos e cidades-estados iorubais, como Oió, Queto e Ifé. A denominação Mina, no Brasil colonial, muitos africanos vindo dessa região passaram a ser chamados genericamente de Mina. Esse termo não designava uma etnia específica, mas sim a origem geográfica na chamada Costa da Mina. Ao se estabelecerem no Maranhão, essas tradições não apenas resistiram, mas se reorganizaram em diálogo com um novo contexto social, incorporando elementos locais e dando origem ao tambor de Mina. A linhagem que se estende até o Ilha Manhuaçu é oriundo da Casa Fonte Achante, que é uma representante dessa continuidade viva, uma cadeia de transmissão que não é apenas genealógica, mas espiritual e ritual. No Ilha Manhuaçu, os voduns, orixás, bonsos, inquices, bacuro, são organizados em famílias ou clãs, formando uma estrutura ritual e simbólica que guia a vida da casa e de nosso culto. E cada família é associada a elementos da natureza, força da vida ou aspectos espirituais, e tem um responsável espiritual, ou seja, o vodum ou orixá que comanda a interação com esses voduns durante os ritos. E aí nós vamos ter aqui dentro do Ilha Manhuaçu a principal família, que é Leueibó, das matas, folhas, fauna e flora, que representa a conexão com a floresta e a vida vegetal e animal, sendo fonte de cura, proteção e sabedoria ligada à natureza. Temos a segunda família, que é a Fefezô, do vento, fogo, raio e tempestades. Temos a terceira família, Odanisová Issan, da terra, da saúde e das doenças. Temos também a quarta família, Ozimbaê, que está ligada aos rios, cachoeiras, mares e pântanos. Boa Lafunauá, da paz e do equilíbrio. Muitas pessoas associam voduns aos orixás, por semelhanças superficiais. Ambos são entidades espirituais cultuadas em tradições afro-brasileiras, ligadas à natureza, aos ancestrais e à vida cotidiana. E ambas aparecem em rituais com cânticos, danças e oferendas. Além disso, na diáspora africana, as tradições se misturaram ao longo do tempo, criando a percepção de que voduns e orixás seriam equivalentes. No entanto, existem diferenças profundas. Primeiro porque voduns, eles vêm da região do Daomé, atual Benin. O culto aos voduns valoriza a linhagem, a memória ancestral e a integração com a natureza local. Já os orixás vêm de terras iorubais, atual Nigéria, embora também estejam ligadas às forças da natureza e a aspectos humanos. A tradição iorubá enfatiza panteões mais homogêneos e codificados, com mitos estruturados e rituais padronizados. Voduns, cada vodum carrega múltiplas dimensões simbólicas, podendo assumir diferentes aspectos dependendo da família e terreiro. A experiência ritual é altamente contextual, interligando ancestralidade, localidade e espiritualidade. Embora voduns e orixás compartilhem algumas características externas, tratá-los como equivalentes
é reduzir tradições complexas e profundamente enraizadas, apagando nuances essenciais da espiritualidade afro-brasileira. As doutrinas, elas são de origem africana, as que são de Vodun e de Orixá. E elas trazem dentro do seu contexto forma da gente se comunicar com o Vodun, com o Orixá através desse cântico, a hora de prepararmos as EP Voduns, a hora de oferecer. Existem momentos que esses cânticos, eles vão pedir que se toque os abatais, ou seja, os tambores. Mas há momento que também vai se tocar palma, né? Vai se bater o pé. Dependendo da ocasião, esses cânticos eles vão elaborar o momento preciso dos ritos que acontecem. Para o povo de matriz africana, é uma forma da gente chegar junto desses deuses e deusas através do cântico. Então, a nossa reza se canta, as nossas danças, os nossos ritos, tudo são cantados, e nesses gestos se fazem simbologias de quem foi esses voduns, esses orixás. E isso nos conecta diretamente a eles. E o mais importante é que quando você entoa um cântico, os abatás tocam. A dança, o cântico, né? Os gestos é uma forma de você entrar em sintonia com esta força sagrada que nós reverenciamos. A coletânea Orirum, em especial o álbum Tambor de Minanago Vodun, que reúne doutrinas do Ilha Mansu, proporciona uma experiência profunda e sensível, capaz de levar você a uma outra dimensão. O toque do agogô, dos abatais e o sacudir da cabaça complementam essa experiência sonora e que te leva a despertar memórias e ancestralidade. Ogun onire, pata